É uma tentação muito grande julgar uma pessoa pelo que nós vemos ou sabemos a respeito dela, mas felizmente não é assim com Deus. O Senhor viu em Raabe um coração sincero e disposto a crer em seu poder e em sua salvação. Ela não foi apenas aquela que cuidou, que protegeu os espias, mas também a que foi porta-voz de boas notícias para o povo de Israel. Por trás dos muros é o tema da lição desta semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. Você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E essa semana nós chegamos a 6.800 inscritos, mas o convite fica ainda para você que não se inscreveu. Aproveite, se inscreva agora. Colabore com a gente nesse ministério. Deixe o seu like, comente, compartilhe e vamos agora rumo aos 7.000, né, Matheus? Isso aí, e agora sim vamos para o vídeo. Antes de conduzir o povo de Israel na travessia do Rio Jordão, Josué enviou 2 espias para fazer o reconhecimento da terra, especificamente nos arredores de Jericó. Eles deveriam trazer informações sobre a população, os recursos e a resistência dos muros e portões. Jericó era uma cidade grande e rica. Tinha muros muito altos protegendo a cidade. Era uma fortaleza e um empecilho para os israelitas na conquista do território ali de Canaã. Era uma cidade também muito bem preparada para a guerra. Eles tinham cavalos, carros de ferro e conheciam também muito bem a região. A cidade era dedicada especialmente a Astarote, a deusa da lua, e a imoralidade era algo bastante comum ali para os habitantes. Mas naquela cidade havia uma joia preciosa que não rejeitou a oportunidade de receber uma vida nova assim que ela literalmente bateu a sua porta. Raabe era uma prostituta que vivia nos muros de Jericó. E foi na casa dela que aqueles 2 israelitas encontraram refúgio quando a notícia de que haviam espiões na cidade se espalhou. É muito provável que os habitantes de Jericó estivessem todos em alerta máximo. A ordem era que observassem qualquer movimento ou pessoas estranhas que estivessem ali pela cidade. E eles deveriam reportar imediatamente às autoridades. Com certeza não deveriam ser muito boas as intenções daquele povo que estava acampado ali perto deles. As notícias de que eles haviam arrasado as cidades ali próximas já haviam chegado também até eles. Quando os guardas bateram na porta de Raabe com uma ordem do rei de Jericó que ela deveria entregar os homens que estavam ali para espionar a terra, Raabe agiu rápido. Ela já os havia escondido no terraço, embaixo de feixes de linho que estavam secando. Então ela disse para os guardas que realmente eles estavam ali, mas que eles já tinham ido embora. Caso eles se apressassem, talvez eles ainda alcançassem eles. E foi isso que os guardas fizeram. Veja o que diz aqui em Josué 2:7. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Agora, veja o que Raabe disse antes dos espias irem dormir. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que somos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Que declaração! Ainda há alguma dúvida de que Raabe aceitou e se converteu ao Deus de Israel? E não parou por aí. Ela ainda pediu que os espias fizessem um juramento em nome do Senhor, prometendo que ela e sua família seriam poupados quando Jericó fosse conquistada. E os espias, é claro, concordaram, mas eles também fizeram um acordo, um pacto ali. Ela deveria deixar um sinal, aquele cordão vermelho pendurado na janela por onde eles desceram, e toda a sua família deveria estar com ela dentro da casa. Josué deve ter ficado muito feliz com o relato dos 2 espias. Ali estava mais uma prova clara de que a sentença contra Jericó era justa e que Deus de fato separou aqueles que não tinham rejeitado a oportunidade de salvação. A hora decisiva estava chegando. Josué deveria estar apreensivo. Ele não tinha dúvidas de que Deus lhes daria a vitória. Mas como seria desta vez?
Veja aqui como Josué soube. Retirando-se do acampamento para meditar e orar, Josué avistou um impressionante guerreiro armado empunhando uma espada. À pergunta de Josué, você é por nós ou por nossos inimigos? O guerreiro respondeu, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. O misterioso estranho era Cristo, o exaltado ser. Cheio de temor e respeito, Josué caiu sobre o seu rosto e o adorou. Então ouviu esta promessa. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. E recebeu instruções para conquistar a cidade. Como comandante do exército do céu, Jesus poderia ter apresentado estratégias elaboradas e coisas complexas, mas na verdade a estratégia foi o mais simples. O exército de céu devia apenas caminhar em volta da cidade e tocar trombetas, enquanto a Arca da Aliança ia à frente deles carregada pelos sacerdotes. Isso deveria ser feito por 6 dias. Os habitantes de Jericó ficaram confusos. Alguns começaram a zombar daquela ideia ridícula. Afinal de contas, o que significava aquilo? Mas alguns ficaram aterrorizados. Mas a surpresa mesmo veio no 7º dia, quando, em vez de dar uma volta ao redor de Jericó, os exércitos de Israel deram 7 voltas. Todos correram para o muro para olhar aquela cena estranha. Foi então que, com fogo e som de trombetas, os israelitas também gritaram. E o resultado, veja só. Os muros de pedra sólida, com suas torres e defesas maciças, tremeram e se desprenderam de seu alicerce, e com um estrondo se despedaçaram no chão. Os habitantes de Jericó ficaram paralisados de terror. Os exércitos de Israel entraram e conquistaram a cidade. Todos os habitantes e todos os seres vivos foram mortos. Apenas a fiel Raabe e seus familiares foram poupados em cumprimento à promessa feita pelos espias. Depois de um tempo, Raabe e sua família também foram recebidos e passaram a fazer parte do povo de Deus. Que história! Vamos agora às lições? A primeira é que Deus é misericordioso. A oportunidade de salvação não foi dada apenas pouco tempo antes da conquista de Jericó. Não. 40 anos antes, os juízos enviados sobre o Egito haviam testificado do poder do Deus de Israel. A derrota de Midian, Gileade e Bazã tinham agora mostrado que Jeová era superior a todos os deuses. Sua aversão à impureza havia sido demonstrada nos juízos enviados sobre Israel por participar dos rituais abomináveis de Baal-Peor. Os habitantes de Jericó sabiam de todos esses eventos. Assim como o povo antediluviano, os cananeus viviam apenas para blasfemar o céu e contaminar a terra. Tanto o amor quanto a justiça exigiam que esses rebeldes a Deus e inimigos da humanidade fossem destruídos. As nossas escolhas determinam o nosso destino. A segunda lição. A Bíblia diz que, pela fé, caíram os muros de Jericó. Deus desejava impressionar a mente do povo com o fato de que a sua força não estava na sabedoria e no poder humanos, mas unicamente no Deus de sua salvação. O Senhor fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. Se eles puserem sua inteira confiança nele e lhe obedecerem fielmente, Deus ajudará seus filhos fiéis em toda emergência. Espero que você tenha gostado dessa lição e agora vamos aos abraços. E o primeiro abraço é para a base Pioneiros do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Também para a base Locotim, ou seja, Locomotiva Tim, da Igreja Central de Poá, em São Paulo. E também para a base Adolessalva, da Igreja de Bacia, da cidade de Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. E é isso aí, espero que você tenha aprendido muito com essa história. E se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Se inscrever caso você ainda não faça parte aqui para não perder a continuação dessa história. Também deixe o seu like e o seu comentário. E eu vejo você na semana que vem. Tchau!